Olá, internautas, telespectadores da ICAC TV. Hoje o nosso segundo programa, a entrevistada de hoje é a Fabíola, psicóloga da Fundação Padre Euclides Nunes, da nossa matriz na cidade de Paulínia. A entrevistada desse programa é a Fabíola, psicóloga da Fundação Padre Euclides Nunes, da matriz de Paulínia. Olá, Fabíola, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Fabíola, o que você faz na Fundação Padre Euclides? Eu estou aqui na Fundação vai fazer quase um ano, né? Eu fui contratada como psicóloga para fazer o acompanhamento das crianças, adolescentes e dos familiares, né? A gente trabalha aqui com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Em uma parceria com os CRAS, né? São os Centros de Referência em Assistência Social aqui de Paulínia. Então, o meu trabalho é esse, né? A gente recebe as crianças, tanto de busca espontânea, quanto as crianças e adolescentes que são encaminhados da prefeitura, do CRAS. São crianças que eles percebem que nesse momento estão passando por algum tipo de vulnerabilidade, seja ela financeira, social. Então, eles encaminham eles até aqui pra gente, né? A gente acolhe a princípio os responsáveis, né, faz toda uma entrevista social, que é uma primeira parte, né, para a gente conhecer qual que é o histórico, como que é a família, o que eles estão precisando nesse momento, se tem alguma necessidade que é mais específica, se não tem. E após esse acolhimento aqui com a gente, né, ele faz a entrevista comigo, psicóloga, e com a assistente social, ou com as duas ao mesmo tempo. A criança começa a participar aqui das oficinas, né? A gente atualmente está oferecendo 2 oficinas, que é a comunicação social e o movimento arte. Geralmente essa escolha é mais da criança ou do adolescente, mais de identificação mesmo, né? E mais também da necessidade. Às vezes a criança tem mais necessidade de uma oficina mais agitada, mais animada, que vai exercitar a parte física, né? Então a gente já encaminha para o movimento arte, ou às vezes é uma necessidade mais da instrução, da questão da comunicação social, então a gente já encaminha para essa. E muitas vezes também a afinidade, que isso conta, né? É muito importante para a gente que a oficina desperte interesse nas crianças, né? Que eles tenham vontade de vir para cá, isso é imprescindível. Esse acompanhamento é só na chegada da criança, do adolescente, ou ele é frequente todo o período que a criança está aqui na Fundação? Não, ele é frequente, né? A chegada é mais com o responsável para a gente conhecer um pouquinho da história anterior, mas o nosso contato é muito próximo. O nosso contato com a criança e com o adolescente é um contato próximo. Eu e a assistente social, a gente está sempre participando das oficinas, algumas oficinas mais direcionadas do serviço de convivência, somos nós que estamos à frente. E a gente procura estar sempre perto, né? Porque para criar o vínculo com a criança, com o adolescente. Porque eu sempre falo, se você estiver distante na salinha, eles não vão bater a porta, né? Para falar a necessidade. E quando a gente está lá dentro, a gente cria um vínculo de confiança, de respeito. Eles sabem que quando eles precisam contar, quando eles estão com algum problema, quando eles precisam realmente conversar, é muito mais fácil deles chegarem até a nós. Então, o nosso trabalho é mais lá dentro do que fora. Na verdade, vocês não ficam fechadas apenas na sala de consulta, vocês vivem as oficinas junto com as crianças e com os adolescentes. Exatamente isso, a gente procura estar sempre próximo, até nos momentos de lanche, pela questão do vínculo mesmo. É imprescindível que as crianças tenham esse vínculo de confiança, de respeito, de saber que ali eles podem contar, né, para o que precisarem, para a demanda deles, né? Na verdade, muitas crianças acho que chegam maltratadas pela família, excluídas pela sociedade, e vocês resgatam o bem-estar dessa criança, desse adolescente, e elas voltam para casa completamente diferente. Exatamente. Aqui a gente busca que nesse ambiente eles tenham um ambiente agradável, que às vezes eles não têm em casa, às vezes eles não têm na escola. Então, que esse ambiente seja um ambiente acolhedor. E a partir disso,
né, eles começam a refletir, a pensar, a despertar um pensamento crítico, a refletir sobre as situações que eles vivem. O serviço de fortalecimento de vínculo é isso, é aquela criança e adolescente que hoje está vulnerável, né, por várias situações. Então eles vêm para cá e a gente fortalece eles para eles irem para o dia a dia e enfrentar essas situações de maneira saudável, de maneira que não vá ter consequências na vida adulta deles. Então basicamente é isso, é fortalecer eles, porque eles vão ter que sair daqui um dia, né? Então é fortalecer para que essa saída e esse enfrentamento das situações difíceis seja de uma forma mais saudável, que acarrete menos dificuldades, né, no bem-estar psicológico, físico e social. E qual a permanência, o tempo de permanência dessas crianças, desses jovens na fundação? Elas vêm todos os dias da semana, algumas vezes a semana? Quanto tempo ela passa na fundação? Entendi. Isso varia muito de criança para criança, da disponibilidade dos pais, da necessidade que a criança está hoje. A gente tem criança que vem uma vez por semana, 1h30, tem crianças que vêm 2 vezes por semana, 1h30, tem crianças que vêm de segunda a quinta, então 4 vezes por semana. Tem crianças que vêm 4 vezes por semana, 3 horas por dia. Então é muito, a gente, como eu falei, a gente acolhe a necessidade deles. Então por isso a gente deixa essa flexibilidade, que realmente cada família tem uma necessidade naquele momento. Então a gente acolhe o que a família precisa. E eles ficam aqui durante 6 meses, 1 ano? A jornada deles, a passagem deles na fundação é constante? Ou ela tem um início, meio e um fim? Olha, o percurso, né, que é o que a gente trabalha aqui, ele tem realmente um início, uma construção de vínculo, um meio, mas o fim não é a gente que fala, né? Quando a criança, ou os pais ou o adolescente, ele sente que realmente ele conseguiu superar essa vulnerabilidade. Então não tem um tempo cronológico, né? Não é 3, 6 meses, 1 ano. Então vai muito de sentir que a criança ou o adolescente está fortalecido para esse enfrentamento. De adolescente a gente tem bastante casos que felizmente entra no mercado de trabalho e aí eles deixam aqui a fundação. Então para a gente é isso mesmo que a gente quer, né? Que eles ingressem aí no mercado de trabalho. E de criança é mais essa questão, não é muito cronológico, é mais do que eles precisam, se eles já estão fortalecidos, se eles acham que já estão prontos para a próxima etapa, né? Você como psicóloga, o resultado para você de um consultório ou da fundação, o que você acha? É mais rápido o resultado aqui no envolvimento desta criança, desse adolescente, do que numa passagem pelo consultório, ou não tem nada disso? Então, é muito subjetivo mesmo, muito individual, né? Não tenho como te falar se é mais rápido ou não, porque cada criança, cada adolescente, cada família demanda alguma coisa específica, né? Tem o processo psicológico, a busca do bem-estar, ela tem que ser contínua na nossa vida, né? Do bem-estar mental, do bem-estar físico. Não é uma coisa que a gente faça um tempo, deixe de fazer. É uma coisa que a gente tem que buscar, na verdade, por toda a nossa vida, né? Mas de velocidade, assim, de rapidez, não tem. Cada pessoa, cada sujeito é único e aí a gente lida com ele na necessidade dele, no tempo dele. Vamos encerrar esse primeiro bloco e você vai comparar algumas fotos do movimento arte e da comunicação social, o trabalho que é desenvolvido pela Fundação Padre Euclides Nunes, aqui na Matriz, na cidade de Paulínia.
últimos anos, o Brasil consolidou um dos maiores programas de inclusão social do mundo. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza e 36 milhões entraram para a classe média. Assim, crescemos como nunca. E agora, com o Plano Brasil Sem Miséria, vamos lutar para acabar de uma vez por todas com a pobreza extrema. O Brasil já provou que, reduzindo a pobreza, todo o país cresce. Já pensou quando acabarmos de vez com a miséria? Brasil, país rico, é país sem pobreza. Estamos voltando no segundo bloco desta entrevista. Fabíola, como você vê o trabalho psicólogo no terceiro setor? Eu acho imprescindível, né, a atuação da psicologia no terceiro setor. Eu acho que muitas vezes eles chegam aqui buscando um bem-estar psicológico, né? Então é muito importante essa atuação próxima das crianças e dos adolescentes e muitas vezes das famílias também, né? A gente sempre trabalha, a maioria do trabalho é grupal, né? Então, porque eu acho que o grupo ele é muito rico, né? O grupo na sua diversidade, na sua diferença, as crianças e adolescentes eles crescem, eles aprendem, eles refletem muito, mas também quando é necessário tem um trabalho mais individualizado, sim. Mas é muito importante, né, a atuação do psicólogo. Muitas vezes a nossa sociedade chega a até negligenciar um pouco a saúde mental, né? Preocupa-se muito com a saúde física, que é muito importante, mas infelizmente a nossa sociedade não tem essa preocupação com o bem-estar mental. E é tão importante quanto, né? O corpo e a mente é um só, né? Eles estão interligados. Então, eu acho indispensável a atuação do psicólogo no serviço social, dentro da atuação social. É verdade, muitos jovens acabam fazendo barbáries, coisas erradas, porque são excluídos da sociedade ou é maltratado dentro de casa. Esse é o trabalho de vocês, então, né? Resgatar a autoestima desta criança e desse adolescente. Exatamente, resgatar quem ele é, né? Valorizar, eles aprenderem a valorizar quem eles são de personalidade, quem eles são de aparência, de característica. A gente procura sempre trazer isso à tona, né? Quem eu sou, qual que é a minha identidade, qual que é a minha raiz, de onde que eu vim, qual que é a história da minha família. Então, resgatar e valorizar isso. E como você citou, valorizando a autoestima. A autoestima é muito importante. Na criança ela está sendo desenvolvida, né, e no adolescente também, e quando não, a adolescência é uma fase complicada, é uma fase de muita mudança, muitas vezes tem um contexto familiar, escolar complicado, então está muito confuso, eu não sou adulto, mas eu também não sou criança, então é muito importante esse acompanhamento, né, de parar um pouquinho para refletir, para pensar, e isso a gente traz muitas vezes através de dinâmicas. Eles fazem na prática através de uma dinâmica, de uma ludicidade, e depois a gente traz a roda de conversa para refletir um pouquinho sobre isso. Então eu vou lá, faço na prática, coloco eles para pensar um pouquinho sobre o porquê das coisas e depois a gente para e conversa sobre isso. Então é assim que a gente vai buscando trabalhar com eles, através de dinâmicas, os temas que são mais específicos, né, do percurso. O que seria essa roda de conversa? A roda de conversa geralmente ela vem depois de uma atividade prática. Por exemplo, a gente fez uma atividade prática para falar sobre identidade, por exemplo. Aí eles fizeram, né, um desenho para expressar. Aí depois a gente senta para conversar. A gente gosta sempre de deixar eles falarem mais do que a gente. Então, eles direcionam e a gente vai conduzindo, orientando, dando a nossa opinião, o nosso olhar. Mas, geralmente, eles trazem. Isso é muito importante, porque eles se fortalecem enquanto grupo, porque, às vezes, um fala e o outro já consegue dar um conselho. Então, isso fortalece eles enquanto grupo que convive aqui, fortalece eles, né, para o enfrentamento do dia a dia. E a gente também tem a oportunidade de conversar. Então, por exemplo, como eu falei, conversando sobre identidade. Então, quem são vocês? Fala um pouquinho o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Por que é importante eu saber quem eu sou?
eu gostar de quem eu sou, né? E aí são nessas rodas de conversa que a gente descobre quem está com a autoestima um pouquinho desvalorizada, ou quem não entende a importância disso. Ou às vezes essa roda de conversa surge a partir de uma demanda do grupo, né? Tá acontecendo, por exemplo, um problema de bullying, né, com uma pessoa ou na escola. Então, opa, é um tema para a gente trabalhar. Então, muitas vezes o tema surge deles mesmo. Eles são os nossos protagonistas. Então, a gente percebe uma necessidade, nossa, tá havendo uma tensão ali por conta de bullying, por exemplo. Então, a gente traz esse tema para reflexão. A roda de conversa, acho que ela é muito importante, né, para criar realmente esse pensamento crítico neles, para pensar sobre as coisas. E, na verdade, essas atividades, esse acompanhamento é dentro dessas oficinas que você já tem. Dentro do Movimento Arte, dentro da comunicação social, desenvolve outras atividades dentro dessa atividade mãe, vamos dizer assim? Exatamente. O atrativo, eles vêm, né, para a comunicação social e para o Movimento Arte, e a gente entra com essas atividades do percurso. Então a gente traz temas que a gente acha importante, que a gente percebe que é uma demanda deles importante para trabalhar também. Então muitas vezes eles vêm pela dança, mas acabam ganhando muito mais que isso, né? Eles acabam saindo com um pensamento mais crítico, pensando mais nas consequências das ações, aprendendo a conviver, a respeitar, né? Como que é conviver com o outro, conviver em sociedade. Então isso que é bacana. Eu estive conversando em off com o coordenador, com o Kleber. Então, de tempo em tempo tem uma atividade. Teve esse tempo atrás a Consciência Negra, exatamente, a Semana Sorriso. Então, cada período tem uma atividade. Exatamente. Vou ter que voltar mais vezes então aqui na Fundação. Sim, bastante. Para acompanhar esse trabalho. Tem matéria para o ano todo, se deixar? Tem bastante sim. Algumas atividades são entre o grupo mesmo, algumas atividades são mais amplas, né? A gente tem as que a gente chama de intergeracional, que daí é criança, adolescente, que é importante no desenvolvimento deles também, que são as mais amplas, e tem as grupais mesmo, né? Que é o grupo que eles se identificam. Então a gente tem essas duas modalidades aí. Durante o ano, elas acontecem durante o ano inteiro. E no final dessas atividades tem alguma apresentação, uma apresentação que eles fazem para o público, ou entre eles mesmos, entre classes, entre turmas? Algum evento assim. Algum evento maior? Isso. A gente teve recentemente o Sarau, né, que foi um evento muito bacana, que foi o Sarau. A gente intitulou o Sarau da Família porque umas semanas anteriores a gente trabalhou o tema, né, trabalhou o que é família para eles, que cada um, né, tem a sua família, trabalhou esse tema. Em seguida, as crianças, foi aberto a ideia do Sarau, então eles trouxeram pra gente o que eles gostariam de apresentar, então isso que foi muito bacana, partiu deles. E aí a gente deixou em média um mês para eles ensaiarem, né, com o nosso apoio, ensaiarem, pesquisarem, escreverem. A gente teve textos de autoria que eles mesmos escreveram. E teve o pessoal do Movimento Arte que trouxe uma apresentação muito bacana. Então lá toda a família pôde ir, interagir, puderam levar quem eles quisessem, amigo, parente. Então foi muito legal mesmo, foi um evento muito bacana, permitiu uma integração muito saudável. Fabíola, eu acho que esse programa ficou pequeno porque o tema é bem grande. É imenso. Mas vocês vão poder acompanhar o Sarau da Família que aconteceu aqui na cidade de Paulínia, as fotos, os vídeos. Esse sarau foi coisa maravilhosa. Você vai acompanhar as fotos. Eu quero agradecer a você, Fabíola, e eu já quero deixar o meu convite. Eu preciso voltar para entrevistar você, que eu acho que o assunto ainda tem mais assunto ainda para a gente falar. Com certeza, tem bastante assunto. Vai ser um prazer contar um pouquinho mais do nosso trabalho. Obrigado, Fabíola, que Deus abençoe você e a família, a Fundação Padre Euclides Nunes, a cada dia mais. Em nome da Fundação, eu agradeço a você, Diácono Danilo, pela oportunidade, né, de contar um pouquinho do nosso trabalho, e agradeço a TV ICAC por ter aberto para a gente essa oportunidade. Estamos chegando ao final de mais um programa. Acompanhe as fotos desse Sarau da Família. Sábado que vem estaremos juntos novamente aqui pela ICAC TV. Tenham todos um final de semana e uma semana abençoada em nome de Jesus.